e amados irmãos, queridos e amadas irmãs, sejam todos bem-vindos nesta quarta-feira, dia 29, 17ª semana do Tempo Comum. Desde já, desejo que a graça de Deus esteja sempre com todos vocês, com toda a sua família. Hoje nós celebramos Santa Marta, por isso nós olharemos para o Evangelho de João, do capítulo 11, dos versículos 19 ao 27. O Evangelho vai dizer o seguinte, a partir do 20. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, foi importante nós lermos na íntegra, esse evangelho de hoje, porque ele é muito rico, porque nós podemos dividir talvez em duas partes. A primeira parte naquilo que Marta acredita. Ela de fato acredita na ressurreição, mas uma ressurreição ainda crida do Antigo Testamento. Nós podemos ver essa questão lá em 2 Macabeus, no capítulo 7, no versículo 9, que vai dizer o seguinte, aquela passagem dos sete irmãos e sua mãe, aqueles que vão sendo mortos, pelo rei. Mas sobre a ressurreição vai dizer o seguinte, e estando para morrer, disse, tu, perverso, nos arranca a vida presente, mas quando tivermos morrido por sua lei, o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna. De fato, é uma crença na ressurreição, numa vida eterna, numa vida pós-vida, mas ainda não era completa essa concepção naquilo que Jesus é. Jesus não é aquele que vai simplesmente ressuscitar por sua força, mas Cristo é a própria ressurreição. E embora não pareça, existe uma diferença muito grande nessa concepção. Jesus não é um profeta, não é simplesmente o Messias que vem para ressuscitar alguém, mas a sua presença, ele mesmo, a sua encarnação é a própria vida. Jesus é a própria ressurreição. Então todos aqueles que participarem da sua vida, todos aqueles que participarem do seu mistério, terão vida plena, serão ressuscitados, porque participam da vida de Cristo. E é isso que Jesus pergunta para Marta nesse evangelho. E a pergunta dele vai ser bem formal. Ele vai dizer o seguinte, então Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida, É ele. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Então Jesus, ele vai para um patamar muito acima, muito maior. Não é uma eternidade simplesmente terrena ou numa concepção que tinham de eternidade ou de ressurreição, mas é uma vida plena nele. A pessoa mesmo em vida, crendo nele, já obtém a ressurreição. Crendo em Cristo Jesus, já obtém a vida, porque já pertence ao Cristo. E depois a morte não é mais morte, mas sim uma passagem para uma vida eterna, enquanto aguarda essa ressurreição plena dos fins dos tempos. Então, queridos e amados irmãos, é isso que Jesus pergunta para Marta. É nessa outra concepção renovada que Jesus pergunta para Marta, e Marta, ela compreende essa superioridade da ideia de Jesus. Superioridade no sentido de que esse novo entendimento sobre a ideia de ressurreição.
que Ele é a própria vida, que Ele é a ressurreição. Então, por isso, esse testemunho de fé de Marta é muito bonito e muito importante, porque o sim de Marta representa que ela entendeu essa mensagem de Cristo. Por isso ela vai dizer, sim, Senhor, eu creio firmemente. Aí ela afirma que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ou seja, esse sim de Marta é o sim para toda essa nova concepção que Jesus traz sobre ressurreição. Queridos e amados irmãos, o que isso muda em nossa vida? O que essa concepção muda em nossa vida? Simplesmente no sentido de que, esse evangelho é muito meditado, principalmente nos rituais de Ezequias, né, que nós participamos, que nós cremos numa ressurreição não por um poder simplesmente colocado, mas de uma participação da vida divina de Cristo. Então, nesta vida em que nós passamos aqui nesta terra, nesta jornada, todos aqueles que já creem em Cristo, todos aqueles que já participam em Cristo, serão ressuscitados no final da vida, na vida eterna. Ou seja, é uma continuidade, né? Quando nós passarmos dessa vida, a morte não nos gerará mais dor. Sim, claro, no âmbito sentimento, de emoção, de ausência, tudo isso vai existir. Mas dentro de nós, dentro da nossa fé, dentro da nossa alma, existirá uma certeza, porque nós já vivenciamos, já em vida, essa participação ressurrexa de Cristo nosso Senhor. Então, essa concepção que Cristo é a própria vida, e aquele que assume a vida de Cristo já assume essa vida. E essa morte será apenas uma passagem, só um pulo, né, de um estado para um outro. Será apenas um momento, porque nós, participantes da graça de Cristo, já estaremos plenos nele. Então, que nós possamos pedir essa graça de Deus, de entendermos de fato a graça da ressurreição em nossa vida. Vivemos esse tempo de espera daquilo que já aconteceu em nossa vida, que é a nossa salvação. Por isso, lutemos nesta vida, nesta jornada, para nos mantermos perseverantes no caminho da fé, para nos mantermos perseverantes na vida em Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve Maria.